Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam assentados por um momento, queridos irmãos e irmãs. A liturgia de hoje, ela nos apresenta, o tema do bom pastor. Durante o período pascal, nós já celebramos, portanto, o domingo, do bom pastor, onde Jesus mesmo se autodefinia como sendo o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E hoje, também, a primeira leitura do profeta Jeremias, também o Evangelho que proclamamos hoje, estão muito em sintonia, porque nos mostram assim uma estreita relação, entre pastores e ovelhas. Quando falamos em pastores, nós logo imaginamos pastores, o Papa, os bispos são os nossos pastores, os sacerdotes são os nossos pastores, até mesmo pastores de outras denominações religiosas. Porém, é importante que nós tenhamos a consciência de que todos nós que temos algum trabalho, na vida da comunidade, as pastorais, por exemplo. Por isso a própria palavra já nos diz, a pastoral está muito ligada com a questão do pastor. Então, todos nós somos pastores. Se você que é da catequese, então você é o pastor, daquele grupo, daquela catequese. Se você é ministro extraordinário da comunhão eucarística, você é o pastor, Da liturgia, o pastor, a equipe de canto também são os pastores, porque estão a serviço, da comunidade, a serviço do povo de Deus. Então, a leitura do profeta Jeremias, hoje, ela nos começa, fazendo uma advertência. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Ai dos pastores. Então veja que pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande de não deixar dispersar as ovelhas, o rebanho, ou o povo a nós confiar. Então é uma responsabilidade do Papa, dos bispos, dos padres, de todos os líderes, de pastorais da comunidade. É uma grande responsabilidade que temos de não deixar dispersar o rebanho da minha pastagem, ou da minha igreja, poderíamos dizer. Então, desse modo, diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo:
Vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que eu irei verificar isso entre vós e castigar a malícia das vossas ações, diz o Senhor. Eu os reunirei o resto de minhas ovelhas, de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e se multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores, que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Então, Ele vai tomar conta destas ovelhas, porque os pastores, em primeira instância, não cuidaram das ovelhas, e essas ovelhas se dispersaram. E quanto mais dispersas estiverem, tanto mais expostas, vulneráveis, presa fácil, portanto, do lobo que as ataca. Eu vou reunir as ovelhas, por quê? Quando elas estiverem reunidas, então elas estão em maior segurança. E é mais fácil do pastor defendê-las, portanto, do lobo que as ataca e dispersa, porque estão reunidas. Por isso, ai dos maus pastores que deixam extraviar as minhas ovelhas. Então, Deus mesmo vai suscitar pastores que realmente possam dar a sua vida pelas ovelhas. E não estar apenas no meio das ovelhas, enquanto delas podem tirar proveito. Mas quando ele vê o lobo chegar, ele foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Então, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Então, Deus vai suscitar um verdadeiro pastor da descendência de Davi. Ele será como um rei sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Israel viverá tranquilo. Judá estará em segurança. Este é o nome com que o chamarão Senhor, nossa justiça. Então Jesus é o pastor suscitado por Deus para cuidar do rebanho, para cuidar das ovelhas. De maneira que eu falei das pastorais, cada líder de pastoral é um pastor, não é? Assim religiosamente falando, mas nós também podemos estender este conceito para outras instâncias sociais, políticas, aqueles que receberam, não é, a missão de governar, a missão de chefiar um povo. Ele tem que ser o bom pastor. Ele não pode estar preocupado tão somente consigo mesmo ou com o seu prestígio, mas ele precisa pensar e agir em benefício do povo, em benefício da comunidade, em benefício do mundo. Também eles são pastores. E a eles também é feita essa advertência: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar o rebanho de minha pastagem. Vão prestar conta diante de Deus. E depois a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, nos fala, portanto, desse pastor, não é, que o profeta Isaías nos falava. E São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornasse próximo pelo sangue de Cristo. E de fato, Ele é a nossa paz.
Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, portanto, a inimizade. Aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão. Então, próximo era o judeu. Distantes, longe, eram os pagãos, mas que foram aproximados, não é, pela cruz, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si um homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliar com Deus ambos, judeus, pagãos, em um só corpo, por meio da cruz salvadora. Assim ele destruiu em si a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. Então é graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto do Pai. Então, por isso Jesus é o bom pastor. É aquele que não tira a vida das ovelhas, mas pelo contrário, ele dá a sua vida para salvar, para congregar na unidade e na paz o seu rebanho, a sua igreja. E depois o Evangelho nos mostra também como era grande a responsabilidade também dos apóstolos, aqueles que foram chamados por Jesus. Então, eles foram enviados para evangelizar. E depois de um tempo, eles voltam para contar a Jesus, tudo aquilo que haviam feito e ensinado. E Jesus diz então para eles: olha, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então nós também, pastores, todos nós precisamos também do descanso, para que nós não caiamos num ativismo. Muitas vezes o ativismo pode tornar estéril a nossa missão, a nossa pastoral. Por isso é importante descansar um pouco. Não é descansar eternamente, mas descansar um pouco, colocar em ordem a própria vida e fazer um balanço das nossas atividades. E havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem sequer para comer. Então, por isso Jesus os convida, a descansar, ir para um lugar deserto e afastado. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado, mas muitos viram os discípulos com Jesus sair de barco e reconheceram que eram eles. E saindo de todas as cidades, um detalhe muito importante, eles correram a pé e chegaram lá antes deles. Interessante, eles estavam de barco, por mais devagar que o barco estivesse no mar, certamente seria ainda muito mais rápido do que eles que foram a pé. Eles chegaram lá antes. Por que será que eles chegaram lá antes? Exatamente por causa da fé, exatamente por causa da presença de Jesus e dos apóstolos, que receberam a pregação, que foram evangelizados e sentiram a necessidade de estar muito próximos de Jesus, muito próximo dos apóstolos. Por isso eles chegaram antes. E também porque tinham necessidades. E ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão. E Jesus teve compaixão, porque elas eram como que ovelhas sem pastor.
não é? Imagine como seria a vida das ovelhas sem a presença do pastor, que as ensinasse, que as cuidasse. Então, esse povo vivia como ovelhas sem pastor, sem ter uma direção, sem ter um guia, alguém que pudesse apontar um caminho. E hoje nós vivemos, não é, neste mundo também, muitas vezes em situações complicadas, em que nós temos a impressão, não é, que nós não temos pastor. Na esfera política, pastores que realmente possam ter a compaixão da multidão, não é, faminta, doente, né, sobretudo com esta pandemia. Jesus teve compaixão. Compaixão é diferente de dó. Muitas vezes nós sentimos dó. Dó é um sentimento, mas que não nos leva a mover um dedo para superar aquela situação deprimente, sofredora dos nossos irmãos. E Jesus, pelo contrário, ele não teve dó e nem pena, não é? Mas ele teve compaixão, isto é, sofreu junto, fez do sofrimento do outro o seu próprio sofrimento. Por isso, compaixão, a paixão com o outro, compadecer-se. E por isso desencadeou ações. Por isso o texto fala que Jesus começou, pois, a ensinar muitas coisas. Ensinar. Então, não fala o que Jesus ensinava, né, aqui, somente diz que ele ensinava muitas coisas. Então, Jesus teve compaixão. Compadeceu-se, fez da dor alheia a sua dor, do sofrimento do outro, o seu sofrimento. Por isso também nós devemos ter esta compaixão pela dor do outro, e nós hoje cada vez mais nos afastamos, não é? Nos desresponsabilizamos, porque a dor é do outro, o problema é do outro, pouco me importa se ele sofre, se está doente, se está morrendo, não é? Como se diz, todo mundo morre, um dia eu vou morrer também. E às vezes nós carecemos desta compaixão, não é? Ou seja, esta capacidade de ter, não é, sentimentos. Há muitas pessoas que não têm sentimentos em seu coração, não é? É capaz de não se sensibilizar pela vida do outro. Então, seu coração é como um bloco de mármore, não tem sentimento, é empedernido, não é? É como se fosse de pedra. Então, é preciso ter sentimentos, porque quem não tem sentimentos também não desencadeia ações, porque não reconhece a necessidade do outro, a necessidade do próximo. Então, é preciso ter sentimentos, não de desespero, mas sentimentos de consolação, sentimentos de conforto, para ajudar o outro, para ser presença. Então Jesus se compadeceu deste povo que estavam como que ovelhas sem pastor, perdidos, sem um norte, sem uma direção. Então que nos nossos trabalhos pastorais, na nossa missão, nós possamos ser bons pastores, dar a nossa vida, dar o melhor do que nós tivermos, para ajudar o outro a crescer na fé, crescer na comunhão, crescer na fraternidade. Então esta é a nossa missão. Então que Deus nos ajude, Maria, a grande missionária do Pai, também nos ajude, interceda por Jesus, por nós a Jesus, o seu divino Filho, para que nós possamos desenvolver bem os nossos trabalhos, a nossa missão, a nossa pastoral, para o bem
e o crescimento da nossa igreja, da nossa comunidade, como um fermento que transforma, como o fermento que transforma uma massa. Então, que sejamos este fermento de transformação. Que Deus nos ajude e abençoe a cada um de nós, líderes da comunidade, das pastorais, e abençoe também os nossos bispos, o Papa, os sacerdotes. Hoje nós estamos também celebrando, o Padre José Carlos está celebrando seus 25 anos de ordenação sacerdotal. Hoje ele está celebrando lá na terra dele, no interior de São Paulo, Pederneiras, não é? E no próximo final de semana ele estará celebrando aqui, não é? Os seus 25 anos de consagração, de serviço, não é? A vida da igreja e também da congregação. Então rezemos também por ele e por todos os sacerdotes e também pelas vocações sacerdotais, religiosas, leigas, que de fato possam também se sensibilizar para colocar a sua vida a serviço do reino de Deus.